Fala pessoal, eu me chamo Otávio Oliveira, sou nutricionista e estamos iniciando aqui mais um vídeo hoje para a gente entender qual é o estado nutricional dos professores aqui no Brasil. A gente sabe que não é novidade para ninguém que o cenário da educação aqui no Brasil está um cenário crítico, complicado, mas e se a gente olhar para o estado nutricional dos professores, como que tá, né? Então a gente vai entender um pouco melhor aí porque devido a essa rotina exaustiva dos professores e como que isso pode impactar na saúde, no rendimento dentro da sala de aula, como que isso vai influenciar no comportamento dos alunos. E esse artigo aqui fala como os professores vêm tendo uma rotina cada vez mais exaustiva, com uma demanda muito grande, ficando sobrecarregados, e então sobra pouco tempo para o autocuidado e a saúde acaba ficando para depois. Na alimentação deixa de ser prioridade e, consequentemente, o corpo começa a sentir e a mente também. Então, o que vai dizer aqui no artigo, né? Que professores de educação básica não atingem a quantidade mínima de atividade física semanal e possuem maus hábitos alimentares, aumentando as chances de desenvolver o sobrepeso e a obesidade. Apesar desse artigo aqui, ele falar específico da educação básica, né, a gente pode trazer essa realidade aqui para os professores de ensino médio, de ensino superior, né? Porque a realidade é a mesma. E o sobrepeso, a obesidade, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, a hipertensão arterial, a doença da artéria coronária e alguns tipos de cânceres. Então, professores com algum tipo de agravo à saúde relacionado ao sobrepeso e obesidade aumenta o risco de absenteísmo ou a incapacidade de trabalhar, o que vai impactar na aprendizagem dos alunos também e na rotina escolar, né, por causa devido às faltas dos professores. E aqui eu trago diversos estudos que apontam percentuais muito preocupantes. Em Montes Claros, Minas Gerais, 17,5% dos professores eram hipertensos e 2,5% diabéticos. Em Valparaíso, no Chile, aqui no caso já em um dado de um outro país, né, 23% apresentavam hipertensão. Em outro município mineiro, 19,5% dos professores tinham hipertensão. Na Malásia, um dado de um outro país novamente, 22,5% dos professores tinham hipertensão e 11,7% diabetes. E em Goiânia, mais da metade dos afastamentos dos servidores foi de profissionais da educação, com 7,9% por causa de doenças do aparelho circulatório. Embora esse estudo aqui ele não tenha se aprofundado todas as comorbidades dos docentes, ele destaca que o excesso de peso ele pode comprometer ali, diretamente a qualidade de vida no trabalho, como eu falei anteriormente, aumentar os afastamentos e as faltas, reduzir a produtividade e, consequentemente, levar ao abandono precoce da profissão. E alguns estudos apontam que o sobrepeso e a obesidade vão aumentar os níveis de cortisol por períodos prolongados, estão associados a distúrbios mentais relacionados ao estresse, como ansiedade e depressão, consequências do estresse no ambiente escolar, o comportamento negativo e extremos ou até imprevisto por parte dos professores por causa desse estresse muito alto, intolerância aos alunos, criando um clima escolar intolerância aos alunos, criando um clima escolar tenso, e prejuízo na qualidade do ensino e da aprendizagem, né? Então a gente consegue ver como que uma alimentação ruim impacta de diversas formas na vida dos professores, só trazendo malefícios para a sua saúde. E, novamente, trazendo para esse lado dos alunos também, atrapalhando o aprendizado, né? E aqui eu trago algumas dicas de como que a gente pode estar manejando essa situação, melhorando a qualidade de vida dos professores. E uma grande queixa dos professores é a falta de tempo. Então eles acabam comendo qualquer coisa. Geralmente são produtos ultraprocessados, né? Então acabam comendo um salgado ali na rua, ou compra um biscoito recheado, ou bolacha de água e sal.
Então, o ideal é que você prepare os lanches na noite anterior ou no final de semana, deixando pronto uma quantidade cheia. Por exemplo, você pode fazer um, um recheio de frango, deixar armazenado na geladeira, é só colocar no pão e levar para o trabalho. Monta ali no dia anterior, perto da hora de sair, e leva para o trabalho. Né? Então aqui eu deixo algumas sugestões, que é o clássico mix de castanha com as frutas secas, um iogurte natural com frutas e granola ou aveia. Você pode fazer aquele famoso overnight, né? Pode deixar ali de um dia para o outro, chegou na hora de ir para a escola, leva, deixa armazenado lá na geladeira, na hora que der para comer, vai lá e come. O próprio sanduíche integral, como eu acabei de citar, você pode fazer uma pasta de atum, pasta de ovo, de frango, ou no caso aqui do frango, você consegue armazenar por mais tempo, então deixa uma quantidade maior preparada e é só colocar no pão na hora de sair e levar. E também levar frutas lavadas e já cortadas no pote, que facilita o consumo. E uma coisa que acontece muito é relacionada à hidratação. Os professores, eles esquecem de beber água. E também é difícil sair toda hora para poder beber água quando fica com sede, né? Então é muito importante levar uma garrafinha de água, né? Nem que tem que colocar um lembrete, um alarme no celular para poder tocar, para te lembrar de beber água. E se você não tem o hábito de beber muita água, não consegue, tenta buscar outras alternativas, levar um suco, fazer uma água saborizada de hortelã, limão, gengibre, laranja. Mas o importante é aumentar a ingestão hídrica. E até você pode fazer e para poder motivar, né? É fazer um desafio de tentar beber 2 litros de água ali no dia, 2,5 litros. E se você não quiser fazer sozinho, chama um amigo para poder tentar, vamos desafiar, tentar beber 2 litros de água hoje. Né? Isso ajuda a motivar, parece bobo, mas é simples e funciona. Uma coisa muito importante também é a organização semanal, né? A falta de tempo para cozinhar ou para preparar as refeições. Isso é uma coisa que atrapalha a vida de muitos trabalhadores brasileiros que têm que pegar horas de condução para poder chegar no trabalho, acordar muito cedo. Mas se não houver um planejamento, não tem jeito, vai acabar comendo errado na rua. Então, procure fazer montagem de marmitas no final de semana ali, com porções balanceadas de carboidrato, de proteína, de vegetais, né? E pessoal, se vocês ainda continuarem falando que não tem tempo para poder fazer isso, é sinal que você está priorizando mais o seu trabalho do que a sua saúde. E aí, se continuar assim, você vai ter que trabalhar mais ainda para poder pagar mais médicos e mais remédios. Então é melhor você mudar os seus hábitos a partir de agora, gastando 1 hora, 1 hora e meia ali na cozinha, preparando as suas refeições da semana, do que passar horas no hospital. Então, tenha uma organização alimentar semanal e prepare coisas simples, não precisa ser nada complexo. Ali um frango desfiado com arroz integral e abobrinha cozida, um legume cozido, uma carne moída com batata doce, faz um escondidinho ali, uma salada crua, bota dentro de um potinho e leve e deixe na geladeira lá no seu serviço. Né? E se você não sabe como montar um prato saudável, quais alimentos escolher, qual tem mais calorias e qual alimento tem menos calorias, né? Eu te convido a comprar o meu curso Nutrição para você nunca mais ser enganado, porque lá eu vou te ensinar com uma linguagem muito clara e fácil assuntos complexos. Eu tiro dúvidas, te ensino sobre os carboidratos, proteínas, gorduras, eu te ensino também sobre fome emocional, fome física, a vontade de comer, e entre outras coisas que vão te ajudar a ter hábitos mais saudáveis. Então, se você se interessou pelo curso, o link vai estar aqui embaixo na descrição, por apenas R$ 24,99. Então, não perde tempo, comece a mudar os seus hábitos agora. E aqui, uma outra estratégia, né, é o jejum. E o jejum aqui, pessoal, o jejum não é uma dieta, o jejum é uma estratégia que você pode utilizar, né? Então, mas é todo mundo que vai utilizar e que vai funcionar? Não, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Por exemplo, tem gente que sai de casa muito cedo
e aí para no meio do caminho, come ali um salgado assado com um café cheio de açúcar. E aí depois vai para o trabalho. Então, por que que em vez de você fazer essa parada, você não prepara um lanche na noite anterior ou na manhã mesmo, antes de você sair de casa, e faça essa refeição no trabalho. Você fica em jejum por esse período ainda e faça a sua refeição no trabalho. Já que você não vai parar no meio do caminho para poder comer um salgado, você vai ter um pouco mais de tempo para poder fazer uma refeição tranquilo no seu ambiente de trabalho e vai comer saudável. E ali você vai criando esse hábito e, consequentemente, vai melhorando as outras refeições. Mas vale sempre ressaltar aqui que o jejum não é para todo mundo. Tem gente que pode acabar tendo uma hipoglicemia e passar mal. Então, faça um teste. Você se adaptou, beleza, pode continuar. Mas se você não se adaptou, descontinue a prática. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, compartilhe com o seu professor que não sabe por onde começar e que esse vídeo aqui seja o pontapé inicial para ele começar a ter um estilo de vida mais saudável, porque não basta já todo o estresse que o professor passa, toda a dificuldade com os alunos. Então, que pelo menos ele tenha uma alimentação saudável para ter um estilo de vida mais saudável e conseguir viver bem aí. Então, se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo sua dúvida. Quem sabe pode se tornar tema de um próximo vídeo. É isso, valeu!